E aí pessoal do 7º ano, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital de Geografia. Eu sou o professor Jefferson, vamos verificar aí mais informações aqui de Geografia nessa aula de hoje. O título dessa aula está relacionado com a sociedade de consumo versus os recursos naturais. Essa aula, gente, ela está vinculada a esse objeto de conhecimento aqui, ó, a produção, circulação e o consumo de mercadorias. A gente vai tentar entender essas relações que existem entre o uso dos recursos naturais e o nosso dia a dia. Então vamos lá para a nossa aula. Imaginem só, gente, se todo mundo resolvesse beber toda a água que existe ou cortar todas as árvores que tem aí, tudo ao mesmo tempo, como é que ia ficar no dia seguinte, hein? Bom, resumindo, a terra, os recursos naturais não iam suportar tanta pressão ao mesmo tempo, né? Tudo ia acabar se esgotando de maneira muito mais rápida. Surreal, né? Mas é sobre isso que a gente vai ver na aula de hoje. A sociedade de consumo contra os recursos naturais. Contra mesmo, hein? Inclusive a gente vai já entender o porquê. Pessoal, com a chamada industrialização, que é o aumento do número de fábricas numa cidade, as paisagens elas acabam mudando muito. As florestas são derrubadas, as cidades acabam crescendo, os rios são represados para gerar, né, energia elétrica lá nas hidrelétricas, né? Os carros, os caminhões aumentam muito nas ruas e nas estradas. Gente, tudo isso acaba mudando totalmente a natureza, né? Tudo isso acaba alterando completamente o que tinha de original ali. Então, o que a gente chama de industrialização, de modernização na sociedade, tudo isso acaba gerando muitas consequências, tanto, né, positivas para a chamada industrialização, quanto também consequências negativas. Gente, a qualidade de vida das pessoas é um ponto positivo, né? Porque coisas como aumento da expectativa de vida, diminuição da mortalidade infantil, acesso, né, a mais produtos e serviços, tudo isso acaba aumentando, né, o bem-estar das famílias. Já alguns pontos que são aí, né, considerados negativos, está relacionado à destruição da natureza original, né? O acúmulo de lixo nas cidades, os engarrafamentos de trânsito, e vários outros, né? Tudo isso acaba também prejudicando a questão das cidades como um todo, né? Além disso, a industrialização, a modernização da sociedade também causam mudanças lá no campo, né? Por conta da mecanização e da expansão da chamada agropecuária. Tudo isso para atender às necessidades de comida das pessoas que estão lá nas cidades, né? E também para fornecer as matérias-primas para as indústrias. Indústria siderúrgica, de alimentos, móveis, construção civil, enfim. Tudo isso acaba aumentando a derrubada das matas e acaba causando problemas ambientais também, né? Mas, infelizmente, ainda tem mais, viu, gente? A industrialização acaba causando a poluição do ar por causa das fábricas e dos veículos, né? Também causa a poluição dos rios, né? Por conta aí dos esgotos, do lixo em geral, né? E também a poluição visual, viu, gente? Com a eliminação da vegetação em alguns lugares, fica tudo só asfalto, né? Só concreto aí, né? Acaba prejudicando mesmo. Enfim, gente, tudo isso acaba prejudicando a qualidade de vida das pessoas numa cidade, né? Como é o caso de algumas doenças relacionadas a problemas respiratórios, por exemplo, né? Tudo isso por conta do ar poluído, né? Afinal, gente, por que acontece tanta poluição, né? Bom, uma resposta interessante da gente entender é basicamente essa, porque a gente compra bastante, a gente consome bastante, diversas coisas para a gente poder viver. Mas sabe como é que isso aconteceu? Vou mostrar para vocês aí. A partir de 1950, mais ou menos, aconteceu um grande aumento da atividade industrial lá nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, aqui no Brasil também, né? Aqui se instalaram muitas indústrias que a gente chama de transnacionais, né? Que é quando aquelas estão presentes aí em diferentes países além do nosso, né? Esse desenvolvimento da indústria, pessoal, principalmente as de bens de consumo duráveis, bens de consumo não duráveis, tudo isso criou um novo estilo de vida, né? A noção de pessoas sobre o que é necessário mudou e passou a incluir coisas produzidas e lançadas no mercado, ó, o tempo todo, né, pelas empresas aí, com a ajudinha muito importante de uma coisinha aí chamada publicidade, né? Compre essa TV modelo novo, você merece! Assine nosso serviço, se atualize. Seja moderno, troque agora seu celular por esse novo modelo.
Você precisa estar na moda com essa camisa nova. Muito bem, né? É isso aí mesmo, gente. Por isso, né, que a gente passou para uma lógica aí de consumo exagerado, né, que acaba causando muitos problemas para o ambiente mesmo. Esse novo modo de vida, com essas necessidades criadas e o grande consumo de bens e serviços, fez nascer a tal da sociedade de consumo, né, gente? Que é quando o consumo de certos produtos e serviços passou a ser entendido como um sinal de poder, né? Um sinal de prestígio, de status social, né? Inclusive tem muito anúncio comercial aí que leva a gente para o consumo exagerado e para o desperdício, né? E aí, você e sua família são muito ou são pouco influenciados aí por eles, hein? Como é que é a sua relação aí com as propagandas, hein? Gente, essa sociedade de consumo, no fim das contas, acaba sendo uma sociedade de desigualdades, né? Uma sociedade de contrastes. Porque enquanto uma parte da população tem acesso aí, né, vários produtos, a grande maioria das pessoas vive em condição de pobreza mesmo, né? Não tem acesso à educação, boas condições de moradia, até mesmo alimentação, né? Coisas que asseguram aí uma boa qualidade de vida, né? E aí, no lugar onde você vive, existem pessoas, tem famílias que não têm acesso a moradia boa, alimentação, qualidade, saúde, outros serviços. É sempre bom a gente observar como é que está aí, né, essa situação toda. Gente, consumir é uma necessidade, tá? Só que o ser humano, por conta da publicidade, né, que a gente viu agora há pouco, acabou causando necessidades que não são, na verdade, no fim das contas, né? Quando as pessoas compram coisas apenas por desejo, por impulso, sem necessidade, elas acabam se tornando aí, ó, consumistas exagerados, né? Só que ainda tem os chamados consumistas ostentatórios, né, que é quando a pessoa compra só para mostrar riqueza para os outros. Bizarro, né? Mas é exatamente isso que causa aí o desperdício, o uso irracional de recursos naturais e os impactos ambientais, né? No nosso dia a dia, por exemplo, a gente usa muito produto descartável, não é? Aquele copinho, prato, colher, garrafa, tudo isso acaba causando, gente, os chamados resíduos sólidos urbanos, né? O lixo, que é um dos principais problemas em praticamente todas as grandes cidades aí do mundo, viu? Aqui no Brasil, por exemplo, tem uns estudos aí que indicam que diariamente são geradas cerca de 160 mil toneladas de lixo nas cidades, só 13% desses resíduos vão para reciclagem. Ou seja, é muita coisa que está indo para o lixo o tempo todo, né? Por isso que a gente precisa ter atitudes bem mais conscientes para ajudar na solução dos problemas relacionados ao lixo, ao desperdício, ao uso excessivo dos recursos naturais. Coisas assim, coisas como reduzir o consumo de produtos, preferir aqueles que gerem menos lixo, coisas que durem mais, reutilizar embalagens, claro, né? Reciclar, né? Pessoal, já tem algumas décadas que o modo de vida da sociedade de consumo, né, que a gente falou aí ao longo da aula, vem sendo bem questionado, viu? Lá em 1972, quando aconteceu aí a Conferência sobre o Meio Ambiente Humano realizada pela Organização das Nações Unidas, né? Foi um evento que aconteceu lá em Estocolmo, capital da Suécia. Eles perceberam a importância de um modelo de desenvolvimento, né, que se preocupasse com a preservação ambiental, com o risco dos esgotamentos dos recursos naturais e também com a superação mesmo das injustiças sociais que existiam naquela época e que continuam existindo inclusive, viu? Surgiu assim o chamado desenvolvimento sustentável, né, que é uma ideia baseada no modelo de produção por meio da exploração racional dos recursos naturais, na preservação do meio ambiente, no combate às desigualdades sociais, né? Tudo isso para resolver essa situação ali, né? Tentar melhorar esse desequilíbrio que existe aí entre sociedade e natureza. Em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil, muitas empresas adotaram aí os princípios do desenvolvimento sustentável, né? Praticando aí o reaproveitamento da água, reciclagem do lixo, reutilização de sobras de matéria-prima, reflorestamento, extração legal de madeira, várias outras coisas, né? Ainda não resolve tudo, mas já, né? Já adianta bastante aí, inclusive, né? Só que além dessas práticas sustentáveis das empresas que a gente falou, ainda é muito importante que a gente também evite o consumo exagerado, né? Evite a questão do desperdício, sempre pensando em ajudar na conservação dos recursos naturais. Até porque, né, gente, eles ainda precisam existir enquanto a gente estiver por aqui, não é mesmo? Temos sempre que ter bastante consciência com relação a isso.
Gente, nós preparamos uma questão aqui para vocês no nosso Aplicando, relacionada aí, né, à aula de hoje, sobre a questão do consumo, uso dos recursos naturais, e a gente preparou aqui, ó, uma questão desse tipo aí para vocês, tá? Marque a alternativa incorreta sobre a chamada sociedade de consumo. Bem tranquilo, com informações que nós vimos aí ao longo dessa aula, viu? Letra A. A publicidade em larga escala mudou a noção das pessoas sobre o que é necessário ao longo do tempo. E aí, verdadeiro ou falso isso aí, hein? Letra B. A sociedade de consumo tem como característica o consumo de produtos e serviços como sinal de poder, prestígio ou status social. Será que isso aí é verdade ou não, né? Letra C. Também é uma sociedade de desigualdades, uma vez que apenas uma parte das pessoas tem acesso a vários produtos. Será que é isso mesmo ou não, né? E a letra D. Os consumistas exagerados são aqueles que conseguem concentrar suas compras apenas no que realmente precisam. Vamos dar uma olhada, então? Eu vou dar aí 5 segundos para vocês, enquanto vocês refletem aí sobre a questão, tá? 5, 4, 3, 1. Acabou. Acabou o tempo. Já cortei logo aqui o assunto, que é para a gente encerrar logo o nosso Aplicando. Gente, a alternativa que é a incorreta aí é a letra D. Vamos ler de novo ela com cuidado agora? Os consumistas exagerados são aqueles que conseguem concentrar suas compras apenas no que realmente precisam. Bom, gente, a gente verificou na nossa aula que o consumismo, né, ele vem a partir dos elementos relacionados ali à publicidade, né? Todo mundo vê os comerciais e tudo mais. E tem muita gente mesmo, né? Talvez até nós mesmos, né? A gente acaba se influenciando muito, né? A gente quer ter determinadas coisas que a gente vê na TV, que a gente vê, né, nos redes de comunicação, que está todo mundo usando, né, ao nosso redor. E isso acaba levando as pessoas a gastar, principalmente os adultos, né, a gastarem dinheiro muito mais, né, do que precisa. São exatamente o conceito de um consumista que é exagerado, que consome além do que precisa. Então esse que é o erro aí dessa alternativa D. Está dizendo aí que as pessoas só compram o que precisam. Na verdade, gente, esse conceito aí, né, de só comprar o que precisa é um conceito aí de consumo consciente, né? Consumo sustentável, que é outro conceito aí bem bacana com relação a isso, né? Tentar se concentrar em comprar as coisas que a gente realmente precisa, né? Talvez vocês do 7º ano, né, ainda não precisam muito disso, mas a sociedade em geral, ela tem funcionado muito desse jeito, né? Muito bem, gente, finalizamos aí o nosso Aplicando, vamos agora para nossas considerações finais. Muito bem, pessoal, a nossa aula de hoje falou sobre essas relações aí entre o consumismo e o uso de recursos naturais, né, que é uma das críticas feitas aí à nossa sociedade atual. A gente verificou ao longo da aula que existem aí os chamados impactos ambientais, que são causados aí por diversos fatores, viu? Um deles aí é a questão do consumismo, né, quando ocorre aí um consumismo exagerado, que é aquele sem necessidade, ou mesmo o consumismo ostentatório, né, quando a pessoa só quer comprar, né, para mostrar riqueza. A gente também verificou que a industrialização, ela, ao mesmo tempo que ela causa algumas modificações positivas nas cidades, né, ela acaba, de certa forma, melhorando a qualidade de vida das pessoas, com o aumento dos serviços, o aumento dessas características todas aí, ela também acaba gerando algumas consequências negativas, né? Principalmente por conta dos impactos ambientais. Impacto ambiental no ar, né? Que é questão ali da poluição do ar, problemas respiratórios nas pessoas e tudo mais. Impacto ambiental na água, né, com o lixo que acaba indo para os rios, para os igarapés em geral. E também o impacto ambiental na vegetação mesmo, né, com o acúmulo de lixo, acúmulo de coisas assim que não deveriam estar em contato direto com a natureza, acabam prejudicando a própria sociedade em geral. A gente também verificou nessa aula que existem muitas discussões sobre como resolver isso. E um desses caminhos aí, né, que ainda é, né, uma meta a ser alcançada, é o chamado desenvolvimento sustentável, né, que busca ali, né, explorar os recursos naturais de maneira racional, né, que busca sempre, né, cuidar do meio ambiente, cuidar do ambiente, preservar e também, né, resolver a questão de desigualdade social que está diretamente relacionada a isso, né, aquela coisa de ter muitas diferenças entre a capacidade das pessoas de usarem aí a sua renda, né?
Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Você pode saber mais e assistir às aulas do Contraturno Digital seguindo as nossas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. Tchau, pessoal!